E aí, pessoal, tudo certo? Então, olha só, que interessante isso daqui. O objetivo dele, ele foi fazer a comparação, né, tá aqui no título, entre a execução do exercício de levantamento terra, né, o bem clássico, o comum de execução, versus a execução do stiff. Então, dentro disso foi analisado alguns aspectos, e principalmente a atividade eletromiográfica do bíceps femoral na sua cabeça longa, do vasto lateral, também foi analisado o gastrocnêmio medial e foi analisado os multifídios. Então, os indivíduos, que foram 14 homens que tinham experiência no treinamento assistido com peso, na musculação e também com esses exercícios, eles executaram 3 repetições a 70% de um RM, ora com o levantamento terra e em outro momento com a execução do stiff. E aqui a gente tem alguns dados em relação à forma de execução. A fase excêntrica do movimento no levantamento terra, ela foi realizada até um ponto em que as anilhas tocassem ao solo, de uma forma bem clássica, né? Isso repercutindo então num movimento de flexão do quadril e flexão do joelho e também dorsiflexão do tornozelo. Já a fase concêntrica foi realizada até a extensão total do quadril e do joelho. Perfeito? Já o stiff, a fase excêntrica, ela foi executada até que a barra, ou as anilhas, né, tocassem ao solo, através de não movimento dinâmico da articulação do joelho, e sim somente movimento dinâmico da articulação do quadril. Então, a resistência produziu uma flexão do quadril. Já na fase concêntrica do movimento, se produziu uma extensão total do quadril vencendo a resistência. Diante disso, foram novamente 3 repetições a 70% de 1 RM, e foi mensurada a atividade eletromiográfica desses músculos que eu acabo de citar para vocês. Então, a gente observa que são 2 exercícios amplamente executados dentro da sala de musculação, né? E aqui a gente tem os dados, galera, dos resultados, o principal resultado, nessa tabela 1, né? Então, a gente tem os dados do bíceps femoral na sua cabeça longa, vasto lateral, multifídios, gastrocnêmio medial, e aqui também do tibial anterior. E o que foi observado? Você observou que para o vasto lateral, perfeito, vasto lateral, o exercício de levantamento terra proporcionou uma atividade eletromiográfica maior em relação ao exercício de stiff, o que já era esperado. Por que isso ocorre, Carlos? Porque ao executar o levantamento terra, ocorre movimento dinâmico da articulação do joelho também, flexão, produzida pela resistência, e extensão produzida pela ação muscular. Diante disso, além de ter essa movimentação dinâmica, os braços em momento da alavanca, né, da resistência em relação às articulações envolvidas, e aqui o joelho, se produz um braço de momento maior para a articulação do joelho, consequentemente um torque resistivo e um torque muscular para os extensores do joelho. Então, isto justifica essa maior atividade eletromiográfica quando se executa o levantamento terra. Quando se executa também o stiff, se tem uma atividade eletromiográfica dos vasos para estabilizar a articulação do joelho, principalmente pela contração do bíceps femoral da sua cabeça longa. E um dado bem interessante aqui ainda é que o stiff proporcionou uma maior atividade para o gastrocnêmio medial em relação ao levantamento terra. Isso ocorreu, galera, em virtude que, como somente ocorreu um movimento dinâmico na articulação do quadril, para equilibrar o corpo no começo da fase concêntrica do movimento, né? Reduzir o desbalanço, né? É citado pelos autores, produzido no começo da fase concêntrica do movimento, a ação, então, dos flexores plantares são maiores, e aqui representado pelo gastrocnêmio medial. Mas notem um dado importante aqui, é que nesse estudo não se observou, eu até vou apagar aqui agora, diferença na atividade eletromiográfica para o bíceps femoral, na sua cabeça longa, entre o stiff e o levantamento terra. Notem que foi de 100 microvolts, né, quando se fez 100% em relação a CVM, quando se fez o levantamento terra, e quando se fez o stiff foi 98,6%. Então, foi extremamente similar os dados. E o que os autores utilizaram como justificativa para esse resultado é que a amplitude de movimento, ou o movimento na articulação do quadril também, além da amplitude de movimento, ela foi extremamente similar quando se executou o levantamento terra e o stiff. Então, diante disso, galera, o que a gente pode aplicar? Se esperava, em virtude do paradoxo de Lombard, né, aquela lógica, onde o músculo biarticular, quando ele é envolvido de forma dinâmica em duas articulações que ele transita, se espera uma menor ação desse músculo, em virtude do paradoxo de Lombard. Mas isso não ocorreu nesse estudo. No entanto, o que eu acabei de citar é super importante, que a amplitude de movimento na articulação do quadril, ela foi extremamente similar entre esses dois exercícios. Então, aplicação disso.
Se caso você venha aplicar o exercício de levantamento terra, onde a amplitude na articulação do quadril seja semelhante à amplitude produzida na articulação do quadril, quando se faz o stiff, e a amplitude de movimento na articulação do joelho não seja tão significativa, ou seja, não se tenha flexões e extensões tão exacerbadas, se pode esperar, então, uma ação similar dos extensores do quadril, aqui falando principalmente aqui dos isquiotibiais e os que são biarticulares. No entanto, se caso ocorra uma movimentação muito significativa na articulação do joelho, assim como na articulação do quadril, a gente sim pode esperar uma menor ação dos isquiotibiais durante esse exercício em relação a um exercício aonde uma articulação onde os isquiotibiais transita está em estática, né? E a outra articulação está em movimentação dinâmica. Ponto importante da aplicação desse estudo. Mas, caso seja executado dessa forma que eu acabo de citar esses dois exercícios, a gente pode esperar o quê? Um maior envolvimento do quadríceps ao executar o levantamento terra clássico, que é esperado. Então, se caso o objetivo seja envolver, além dos isquiotibiais, de forma significativa também, os extensores do joelho, então selecionar o levantamento terra clássico, em detrimento ao stiff, parece ser mais interessante, levando isso tudo aqui em consideração. E, além disso, com intensidade equalizada, se pode esperar uma atividade, uma ativação do bíceps femoral similar entre levantamento terra e stiff. E, além da intensidade equalizada, que é a quilagem, né, intensidade relativa, se pode esperar, se caso a amplitude de movimento na articulação do quadril seja semelhante e a amplitude de movimento na articulação do joelho ao executar o levantamento terra não seja tão exacerbado, a gente pode esperar esse comportamento similar entre o levantamento terra e stiff. Perfeito, galera. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo. Eu vou ter o prazer de conversar com vocês aqui no YouTube. Valeu! Para ser um personal de alta performance, vocês precisam dominar alguns conteúdos de biomecânica, cinésio, metodologia do treinamento, metodologia da prescrição, sistemas de treino, parcelamento, anatomia. Tudo isso nós temos completo no curso Musculação em Foco, que vocês têm condições de aperfeiçoar e dominar e se tornar um personal de excelência. Quer informações detalhadas, minuciosas sobre o curso? Clica aqui no card ou aqui na descrição no link.